A paralisação dos caminhoneiros foi legítima e, ao contrário do que tem noticiado a imprensa golpista, alinhada à posição das entidades que representam as indústrias, não é a principal causa da morte de milhões de aves nos últimos dias, nem dos prejuízos que o setor de alimentação vem amargando nos últimos meses. A afirmação é do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, a CONTAC, Ciderley Oliveira, que apoia a mobilização dos caminhoneiros. O dirigente explica que o mercado já vinha enfrentando problemas desde que a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca, em março de 2017, para investigar denúncias de adulteração de produtos comercializados pelos frigoríficos e estabelecimentos. Quem não se lembra da onda de boatos sobre ter papelão na carne consumida pelos brasileiros, questiona Ciderley, que considerou a operação da Polícia Federal irresponsável e claramente influenciada pelo mercado estrangeiro. Outro fator que agravou os problemas do setor, continuou o presidente da CONTAC, foi o embargo europeu à carne brasileira. O novo presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, nomeado pelo governo de Michel Temer, após a demissão de Pedro Parente, é mais do mesmo, denunciam os petroleiros. Mesmo com a queda do principal responsável pela atual política de preços da Petrobras, que reajusta o preço do gás de cozinha e dos combustíveis diariamente para pagar os acionistas da empresa, nada parece ter mudado na estatal. O novo presidente, que ocupava o cargo de diretor financeiro, já deu sinais de que a política de preços continuará atrelada ao mercado internacional. Em seu primeiro dia sob comando da estatal, Monteiro aumentou em 2,25% o preço da gasolina nas refinarias. De um dia para o outro, os brasileiros e brasileiras que demonstraram clara insatisfação com os reajustes diários nos preços dos combustíveis durante as greves, viram a gasolina ficar 4 centavos mais cara. Em um mês, o combustível acumula alta de 11,29%. O projeto de privatização da Petrobras está mantido, ignorando as reivindicações do povo, que é o acionista majoritário da empresa, denunciou a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, em nota. Para a FUP, se não alterar a política da estatal, o botijão de gás de cozinha, que teve a maior alta em 15 anos, poderá custar até R$100. Valor fora da realidade da população brasileira, criticou a entidade, lembrando que os aumentos sucessivos no valor do gás levaram 1,2 milhão de brasileiros voltar a cozinhar com lenha e carvão em 2017. Onze horas 39 minutos, de volta, ouvimos Elis Regina, coisa boa. Sonzeira, né? Muito bom, muito bom. Moça inspirada essa. De vez em quando a Érica acerta, né? Tanto a Érica quanto a Elis. Eu me esforço, Por mais que ela tenha montado essa playlist pelas minhas costas aqui, eu me senti muito traído. Eu já disse que é a melhor estagiária que tem aqui no Paralelo. É uma das melhorzinhas que tem por aí, né? Olha aqui, gente, já estamos com o Dirceu Lopes aqui no estúdio, saiu correndo uma reunião, chegou aí em tempo. A gente vinha no primeiro bloco explorando algumas informações, algumas notícias, eventos, pontuamos algumas coisas da conjuntura, Dirceu. Entre elas, acho que posso trazer uma, onde fala que pelo menos 1/4 da população brasileira vive com menos de R$387, que é o que classifica, o que caracteriza viver em pobreza, né? E também comentamos que nessa conjuntura, né, nesse último momento aí pós-golpe, e segue assim, por óbvio que aumenta o número de pessoas em condições de miséria, o que preocupa muito sempre e com o clima que tem feito e tem se apresentado, preocupa mais ainda.
Né? Então, não sei se queres começar por aí. Temos muito... Bom dia, Dirceu. Temos muita coisa para falar e comentei também, antes de te dar a palavra aí, comentei também, antes de ir para o intervalo, dar mais um golpe aí que a militância que está em vigília em Curitiba sofreu com a proibição, né, do Boa Noite Presidente, Lula livre, com reuniões sendo caracterizadas como abuso de direito, entre várias outras coisas. Isso saiu anteontem, essa decisão. Né? Então, tem bastante coisa para a gente conversar. Eu estou vindo de uma reunião importante no ponto de vista da estruturação do cuidado com os resíduos em Rio Grande, com a cooperativa Santa Rita, onde nós estamos juntamente com a FURG, o NUDESE, preparando um projeto modelo para a implantação da coleta seletiva e o tratamento diferenciado para aqueles que trabalham com esse tipo de material. Na realidade, dando condições e indo na contramão do que o governo federal está fazendo. Fazendo com que as pessoas sejam incluídas, tenham oportunidades e façam desse processo o seu bem viver. Nós estamos vivendo num momento de caos institucional no Brasil. Um governo que fez uma opção clara pelo Estado mínimo, em que desregulamentou toda uma construção legal, jurídica, de um Estado de Direito que vinha tendo índices altamente favoráveis ao desenvolvimento humano e conseguiu, em 2 anos, precarizar as condições de vida da grande maioria do povo brasileiro. Nós estamos tendo uma derrota atrás da outra de conquistas que foram conseguidas a duras penas ao longo de quase 4, 5, 6 décadas. O que foi conseguido nesse período, ele foi destruído em pouco menos que 500 dias, pouco mais de 500 dias de governo golpista. Então, nós temos toda a questão da desregulamentação. Primeiro, dos programas sociais. A fome. Isso foi a grande visão de Lula, quando ele intuiu e dizia, né, que o brasileiro precisa comer pelo menos 2 vezes por dia. Sim. Né? O brasileiro precisa produzir. Nós precisamos aquecer o mercado interno, fazer um mercado interno de massas. Nós temos gente para isso. Nós precisamos produzir para alimentar esse mercado interno de massa e retroalimentar as suas diversas cadeias produtivas. Criar emprego. Comer, criar emprego e processos de desenvolvimento tecnológico, de indução tecnológica, para ajudar em tudo isso. E foi feito. Nós tivemos o Bolsa Família, que está sendo desarticulado aos poucos. Muita coisa tem a ver, muito hoje, da margem do índice Gini, que é usado para fazer essa medição. Ele tem a ver com o término ou essa busca de exterminar com o Bolsa Família. Sim. Ele tem a ver com a questão do fechamento de empregos, da precarização dos empregos. Ele tem a ver com o término dos principais programas que alavancavam o desenvolvimento socioeconômico no país. Minha Casa Minha Vida, o projeto Luz para Todos, o processo das universidades. Sim. Institutos federais. Os institutos federais, o acesso universal, né, à política de bem viver do brasileiro. Então,
esse quadro é um quadro nefasto. Aqui tem uma junção que é bom que as pessoas entendam, uma junção mais nefasta ainda. Uma associação para lesa pátria, Sim. uma associação lesa pátria entre judiciário, executivo e legislativo. Na realidade, nunca num tempo no país se viu um processo em que os 3 poderes da República se juntaram com o mesmo propósito de vender patrimônio, precarizar leis e trabalhar contra as riquezas nacionais. Olha, vender pré-sal a preço a 6% do que ele realmente vale. Tentativas, e aí reais, acontece todo dia, cada dia na Câmara Federal, um direito a menos. Né? Então, ou nós reagimos, a população reage, aí o gás de cozinha, a gasolina, os insumos principais, a farmácia popular. Sabe o que é isso? Não saiu ainda o índice de mortalidade, né? Mas vai aumentar por conta da falta de medicamentos da população para cuidar da sua... debelar a doença e cuidar da sua saúde. Sim. Então, e nós temos, além de toda essa busca desse caos econômico, o Brasil hoje não é respeitado por ninguém, né? Por ninguém no mundo inteiro. O Brasil presta um serviço. Eu trouxe até um material, se eu tivesse chegado mais cedo, para fazer uma reflexão na questão do próprio petróleo. Sim. O Brasil é autossuficiente. Agora, por que nós temos a gasolina mais cara, ou a segunda gasolina mais cara do mundo? Porque resolveram doar aos americanos um projeto em que nós mandamos para lá, né, a matéria-prima e importamos depois, a preço de ouro, essa matéria-prima. Isso é uma opção política. As pessoas têm que entender isso. Essa não seria, num Estado razoável, que se preocupasse com o cidadão, a medida mais correta. Sim. Deixa eu fazer um comentário, Dirceu. Nessa questão, e lembrando da questão dos ataques, né? Tanto a venda, a gente teve o leilão aí na semana passada ou retrasada, né? E super comemorada aí pelas concorrentes que ganharam parte aí do leilão. E temos também a notícia que veio lá do término do movimento ali dos caminhoneiros, que seria o desconto ali, o abatimento dos 46 centavos no valor do diesel. Que não era bem 46, né? Que não era bem 46 e que não foi feito de uma forma com a compreensão de ser justo. É isso. O valor do combustível é de fato caro. A gente tem a matéria-prima, mas importa depois de exportar, de entregar, a gente importa, então acaba sendo caro. Porque nós não estamos fazendo refino, nós estamos processando essa matéria-prima no Brasil. Sim. Não, e a outra coisa que eu queria colocar para conseguir baratear, entre aspas, o valor do diesel, o que acontece? Se tira verbas de quem? Do povo, da população. Saúde, educação, ciência, entre outros programas e políticas que foram cortadas. Eu diria que hoje tem uma associação para o crime no Brasil institucionalizada. A cada dia é solto pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo STF, alguém envolvido em corrupção. Sim. Desde que não seja da esquerda. Sim. Né? Um pressuposto básico para o cara roubar do Brasil é ele ser branco e nada acontecer com ele. É ele ser branco, de família da elite brasileira e não estar vinculado à esquerda no Brasil. Sim. Esse é o pressuposto. O cara tem carta branca para roubar. Na realidade, hoje, é isso que instituiu-se no Brasil. Cada vez mais, os escândalos se sucedem, malas de dinheiro, paraísos fiscais abarrotados de recursos e
o governo, ou aquele que deveria fazer justiça, solta. Nós tivemos agora o Paulo Preto, que é o operador mor do PSDB. Nós tivemos algumas prisões relaxadas de diversos personagens que se lucupretaram com a vida pública. Tivemos no próprio STF e no STJ, que são céleres em discutir as questões relacionadas a Lula, tivemos prescrição de crimes de Aécio Neves, de Temer, enfim, e de outros. Agora, essa semana, tivemos arquivamento do processo do chanceler, do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Estava vendo aqui o que tu enviou também, inclusive, acho que foi ontem à noite, que Fux pede vista e adia decisão sobre apreensão de bens de Aécio. Essa foi ontem. É mais uma que... Então, e aí tu tem um conjunto de questões. Por que Lula... Aí tem que entender por que o Lula não solta um Lula. Na realidade, houve uma proposta indecente... Não trouxemos isso aqui ainda, importante. Uma proposta indecente feita pelo Palácio do Planalto e STF, para que, se o Lula desistisse de concorrer à presidência, ele estaria livre em pouco tempo. Isso é sério, gente. Ele foi sondado. Isso foi sondado, isso é verdade. Sondado. Qual é a resposta de Lula? Lula, eu não devo, não temo e serei presidente. Me apresentem uma prova que eu cometi crime, que eu... E até agora não. Por exemplo, o STF se nega e o TRF4 se negam a ouvir Tacla Duran. Quem é Tacla Duran? Verdade. Tacla Duran é um advogado, foi advogado do Odebrecht, era um doleiro. E o Tacla Duran, no período de instrução do projeto do processo do Lava Jato, o Tacla Duran foi sondado pelo então advogado sócio da mulher do juiz Moro para incriminar Lula, e com isso ele ganharia uma bolada por ordem aí de 5 milhões de reais, né? Ele não aceitou na época e teve que se exilar na Espanha. Como ele tem dupla cidadania, lá ele apresentou as provas e a Espanha assegurou sua liberdade, né? E hoje ele é uma testemunha-chave em todo o processo, porque ele apresenta provas de adulteração das planilhas, inclusive da assinatura do próprio Lula, né? E, portanto, e o judiciário fecha os olhos. Sim. Né? Então, não quer recebê-lo para não ter que ouvir, né? Para não ter que tomar decisão, porque se ouvi-lo, vai ter que soltar o Lula. Né? Então, e a gente fica nessa questão, as pessoas cada vez mais perdendo seus direitos, perdendo suas oportunidades, porque é isso que nós estamos falando. O Brasil, da década passada, era um país de oportunidades, de pleno emprego, de alta desenvolvimento tecnológico. As universidades estavam a pleno trabalhando a questão do processo extensão, aprendizado de extensão, claro, né? De uma maneira... Sem fronteiras, e por aí ia. Muitos dos programas foram abolidos. Nós tivemos, agora, o presidente do Banco Central vai mexer nas reservas que o Brasil tinha. O Brasil era, na realidade, era credor do próprio FMI. Sim. E agora, na realidade, vão mexer nas reservas, vão torrar essas reservas. E vamos voltar a dever. E vamos voltar a ser, novamente, devedores do Fundo Monetário Internacional. Reféns do Fundo Monetário Internacional. Muito mais é isso, reféns. Devedor é uma questão de mercado. Agora, sim. O problema é isso, é o problema que vira refém. Então, nós estamos numa conjuntura das mais difíceis. Ontem eu conversava, quando tu provocou a questão desse processo. Porque, na realidade, o processo ontem, que o juiz, que é irmão da Rosângela Moro,
que indeferiu o pedido dos advogados pela democracia. Sim. Esse processo está rolando desde o dia 7 de maio, 7 de maio. Quando o Lula chegou, o Greca, que é o prefeito de Curitiba, ele entrou com um pedido do interdito proibitório para proibir toda e qualquer manifestação nas imediações da Polícia Federal. E que coisa absurda já, por si só, né? Por si só. Aí, ali teve uma guerra de liminares e, na realidade, ontem, o juiz, né, que tem lado, enfim, tem relações, ele diz o seguinte: vocês não deveriam ter entrado com esse tipo de remédio. O remédio era outro. E indefere o processo por outra razão, né? E agora continuam as guerras de liminares. O PT entrou de novo com uma outra liminar. Tem uma série de debates acontecendo no mundo todo. É bom que se diga. Os grandes países, os países desenvolvidos, parcelas dos países desenvolvidos, todo o sindicalismo norte-americano, advogados e advogadas que leram o processo na íntegra no mundo inteiro dizem que como alguém pode estar preso por uma peça de ficção. Boulos foi chamado agora para depor, não porque interessava a justiça, não, foi muito mais para buscar constranger a ação feita pelo movimento dos trabalhadores sem teto, que ocuparam por um dia o triplex e constataram que não era nada daquilo que a mídia, a grande mídia, e o Moro no seu despacho tinham dito. O triplex não tinha absolutamente nenhuma reforma. Isso já seria prova, né? Isso seria para... Se fosse sério, se nós tivéssemos 11 ministros sérios e não estivesse envolvido com toda essa maracutaia jurídica, midiática que está acontecendo no país, o Lula estava solto no outro dia. Sim. Porque o fundamento principal para a prisão estaria descaracterizado. É isso, né? Então, por isso que o Lula diz: me apresenta uma prova que eu não sou candidato. Mas apresente uma prova. Na realidade, o que tem é ilações e seletividade. É isso que está acontecendo. Com certeza. Não, até para contextualizar quem nos ouve, falei antes de irmos ao intervalo sobre esse despacho, sobre essa decisão judicial que aconteceu no dia 11, né, assinada ali no dia 11 e veio a público ontem. E é decidido que, abre aspas, né, a confessada pretensão de realização de reuniões diárias no local, em espécie de vigília, caracteriza abuso do direito de reunião e comporta excepcional limitação pelo Estado juiz, a fim de que se harmonize com os demais direitos fundamentais que estão em conflito. Bem... Na realidade, é um blá-blá-blá juridiquês que atenta contra o direito de reunião. É isso. Totalmente. Na realidade, nós estamos... as pessoas às vezes não entendem, mas nós estamos num processo de ditadura diferenciado. Sim. Tu tem a ditadura clássica, que todos nós conhecemos, ou grande parte, claro que aqui na mesa vocês não chegaram a pegar, mas eu peguei, que é a ditadura pela arma, né? Sim. Pelo coturno. E tu tem a ditadura, que é a ditadura da ocupação sem guerra, né? Sim, que é o que estamos vivenciando. É o que nós estamos vivenciando hoje, que é a mídia, isso, juntamente com o judiciário e parte podre do executivo legislativo, trabalham para desmontar o Estado de Direito e com isso todo o processo democrático do país. Nós estamos vivendo esse momento num caos. Estamos. Tá bem, Dirceu. Foi pouquinho, foi um bloco, mas vamos marcar de novo. A gente segue sempre contatando aí contigo. Meio-dia
ponto nesse momento. Sempre fica mais coisa pra gente falar depois. Sugiro que busquem a informação, não é nada de novo, mas é algo que eu tinha aberto aqui e queria ter abordado. Câncer é a principal causa de morte em quase 10% das cidades brasileiras, e o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de municípios com óbito por causa de câncer. Não é à toa né, que falamos tanto de agrotóxico. E que a gente também não falou, que todas as políticas, inclusive da saúde, e isso está relacionado direto, elas foram congeladas por 20 anos. Exatamente. Esse é o governo que tomou conta do país. É isso. Busquem mais informações, mas vale a pena. A gente precisa falar sobre isso e pensar sobre isso, é nossa saúde. Tá? 12:01, o Paralelo reprisa hoje às 23 horas, 11 horas da noite. Quem está nos vendo agora e quer rever, só selecionar pela TV, a gente reprisa só pela TV, canal 15 da NET, ou através do FURG, tv.furg.br na internet. E a gente volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui. Até lá.